Boa noite, aqui é o Eduardo Garcia, vou apresentar o trabalho TP1 de Transporte Urbano da UFMG. A problemática abordada por mim nesse trabalho foi acerca das ciclovias. Esse trabalho pretendia abordar uma problemática da cidade de Belo Horizonte, envolvendo o transporte, a mobilidade urbana, e apontar sua solução. A problemática da ciclovia na cidade de Belo Horizonte é caracterizada por ciclovias de número insuficiente, de qualidade inadequada, sendo até mesmo perigosas em alguns momentos. Essa situação acaba restringindo e afastando os usuários do uso deste modal, que vem se consolidando no mundo como um importante meio de transporte que confere qualidade ambiental às cidades, saúde aos usuários, desafoga o trânsito e garante uma melhor fruição pela cidade. A problemática das ciclovias na cidade de Belo Horizonte foi evidenciada através de análise e pesquisa das condições das ciclovias na cidade. Percebe-se através de diversas notícias veiculadas a diversos veículos midiáticos o quanto as ciclovias de Belo Horizonte acabam oferecendo riscos aos usuários. Aqui eu trouxe como exemplo alguns destes noticiários. Esse daqui mostra, em 2013, como a tinta usada em faixas para ciclistas representava um risco por tornar o piso escorregadio. Essa outra notícia nos apresenta o número de 50 acidentes com ciclistas por mês na cidade de Belo Horizonte, que é um número muito grande e denota, mais uma vez, como as ciclovias ainda sim se apresentam de maneira muito perigosa aos usuários. Essa notícia tem a fonte a Band e foi postada em 2012. Então percebemos como já é um problema recorrente da cidade, já tem muito tempo. Entretanto, percebemos também como vem crescendo o número de usuários de bicicleta no transporte em BH nos últimos tempos. Isso mostra como o BH acompanha uma forte tendência internacional de uso pela bicicleta como meio de transporte. Esta notícia do Estado de Minas traz como principal problema a topografia difícil e o trânsito perigoso nas ruas e avenidas da capital. A partir destas evidências, tem-se como diagnóstico acerca da problemática das ciclovias em Belo Horizonte dois aspectos principais. O primeiro é caracterizado pelo número insuficiente de ciclovias, estas muitas vezes inadequadas e até mesmo perigosas. 2. A ausência de uma cultura de respeito ao ciclista por parte dos demais modais de transporte. Percebemos isso em muitas das notícias veiculadas, que apresentam uma falta de respeito do trânsito como uma das principais dificuldades. Junto a ela, também percebemos as dificuldades quanto à própria característica das ciclovias e também do relevo
acentuado da cidade de Belo Horizonte. Neste mapa interativo, criado pela Mountain Bike BH, podemos perceber a distribuição espacial das ciclovias em Belo Horizonte e percebe-se uma grande desconexão entre elas. Muitas vezes são ciclovias que ligam lugar a lugar algum e muitas vezes são implantadas de maneira inadequada. Neste comparativo com a cidade de Copenhague, na Dinamarca, percebemos como uma cidade com uma área muito menor que Belo Horizonte tem um número muito maior de ciclovia comparado ao número de quilômetros de ciclovias em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem 87 quilômetros, enquanto Copenhague tem 460 quilômetros. Apesar de uma malha cicloviária ainda muito tímida na cidade de Belo Horizonte, percebemos que não faltam propostas e projetos de ampliação destas ciclovias. Entretanto, as existentes ainda são muito desconexas. Neste mapa desta proposta da Prefeitura, de alguns anos atrás, percebemos como são ousadas as propostas da Prefeitura à época. Em vermelho são as ciclovias já implantadas até dezembro de 2014. Em verde são as que estavam previstas para 2015. Em rosa, as que estavam previstas para 2016. Em azul, as que estavam previstas para 2020. E aqui estamos em 2020 e não temos nem metade dessas ciclovias implantadas na cidade de Belo Horizonte. Bom, a solução proposta por esse trabalho, então, é aproveitar os projetos já existentes para ampliação das ciclovias da cidade e executá-las de maneira a garantir uma infraestrutura segura e eficiente para a população. Se no diagnóstico foi detectado que havia um número insuficiente e estas estariam inadequadas, e se já existem propostas robustas para o tema, portanto, a proposta seria executar estas proposições de modo a garantir uma infraestrutura segura e eficiente, contando, é claro, com eventuais modificações a serem construídas de maneira participativa. E através desta infraestrutura já proposta, utilizar de exemplos de cidades que vêm adotando o uso de ciclovias, incentivando o uso a bike por ciclistas e adotar estas cidades, estes exemplos, na cidade de Belo Horizonte, incluindo seus equipamentos e suas infraestruturas adequadas para um grande fluxo de usuários. Aqui, nesta imagem, podemos observar um viaduto, uma ciclovia suspensa exclusiva para ciclistas. Aqui na Holanda podemos ver uma rotatória suspensa para bicicletas. Nessa planta esquemática podemos observar a correta implantação das ciclovias de modo a proteger os ciclistas do trânsito de automóveis, colocando uma faixa de estacionamento entre o trânsito de automóveis e o trânsito de bicicletas. E aqui neste exemplo do Japão, a adoção dos princípios do Traffic Calming, incorporando também um paisagismo associado às ciclovias.
Então, a proposta seria a implantação desse paisagismo sempre associado às ciclovias. A falta de uma cultura da bicicleta diagnosticada no início do trabalho será também alvo de uma campanha de conscientização do trânsito a fim de instituir uma cultura de respeito às bicicletas e uma campanha de incentivo ao uso das bicicletas, simultaneamente um desestímulo ao automóvel. Neste exemplo de Portugal, podemos observar como o país inteiro é coberto por ciclovias e estas são catalogadas em um site interativo no qual podem se acessar todas as informações relativas a elas. Nesta ciclovia de Bragança, pode-se acessar todas as suas informações, mapas, o declive, a extensão, o início, o fim, imagens e demais informações. Aqui uma imagem dessa ciclovia implantada na cidade de Bragança, em Portugal. Comparado a outras cidades ao redor do mundo, Belo Horizonte apresenta uma malha cicloviária ainda tímida e que apresenta trechos com implantação inadequada ou deteriorada, apresentando riscos aos usuários. Somado a isso, observa-se também a ausência de uma cultura de uso da bicicleta como meio de transporte e uma falta de respeito dos automóveis no trânsito. Entretanto, observa-se também um crescente número de ciclistas, assim como um crescente número de propostas de ciclovias para a cidade. Portanto, conclui-se que há um déficit entre a quantidade e qualidade das ciclovias de BH, comparado ao número crescente de ciclistas na cidade. A solução seria implantar com urgência as propostas existentes após requalificação das mesmas, com um padrão definido por meio de participação cidadã, aliado a uma forte campanha de incentivo ao uso da bike, assim como de respeito aos ciclistas no trânsito. Estas foram as fontes consultadas e o trabalho encerra-se aqui. Muito obrigado.